Boa noite, eu e o Ivan, a gente resolveu todas as questões. Eu vou estar apresentando a questão 1, a 2, a 3 e a 4. Então, a questão 1 seria o que é uma linguagem regular em linguagens formais e explicar o que são símbolos terminais e não terminais, utilizando exemplos. Então, uma linguagem regular é um conjunto de cadeias formadas a partir de um alfabeto. Essas linguagens podem ser descritas de 3 formas, como, por exemplo, expressão regular, autômato finito ou gramática regular. Em resumo, elas são linguagens reconhecidas por máquinas de estados finitos. Então, como exemplos, aqui a gente tem o alfabeto, o alfabeto A e B, a linguagem, que vai ser cadeias com qualquer número de A seguido por qualquer número de B. Então, a expressão regular fica A opcional e B opcional. E as cadeias aceitas são vazia, A, B, 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 entre outras. Então, símbolos terminais e não terminais. Um símbolo terminal são os átomos da linguagem, aqueles que aparecem na palavra final gerada. E os símbolos não terminais são variáveis auxiliares usadas para definir regras de produção. Eles não aparecem no resultado e apenas ajudam na geração. Então, um exemplo prático seria esse. As variáveis não terminais seriam S, os terminais seriam A e B, e as produções seriam essas, né? 1, a 2 e a 3 aqui. E essas gramáticas geram qualquer cadeia formada por A e B. Então, ali o S vai ser não terminal, pois só existe para guiar a derivação. E os símbolos A e B são os terminais. Então, a questão 2 é para considerar as seguintes expressões cujo alfabeto é A e B. Então, as expressões é R1 igual a A união com B opcional, e B união com B, A união com B opcional. Então, se LR é uma linguagem associada a uma expressão regular R, é correto afirmar que. Aí tem aqui as alternativas, e a que tá certa é a letra C, porque porque a união das duas resulta em todas as cadeias não vazias sobre o alfabeto A e B. Portanto, é uma FD simples com apenas 2 estados e porque 2 estados já conseguem reconhecer essa linguagem. A questão 3, então, os autômatos ou máquinas de estados são abstrações matemáticas para representar modelos computacionais. Esses modelos computacionais possibilitam a idealização de computadores, podendo representar linguagens complexas, tais como as recursivas e recursivamente enumeráveis, as simples linguagens regulares. Um dos tipos de autômatos usados para reconhecer a linguagem regular é o AFD, marcado fortemente por seu determinismo. Assinale a alternativa correta acerca do significado de determinismo usado pelo AFD. Então, a resposta correta aqui vai ser a D, porque determinismo significa que para cada cadeia de entrada existe apenas um caminho de execução possível no autômato. Por isso, a alternativa D vai ser a correta, porque um AFD gera um único ramo de computação para cada entrada. Ele é definido formalmente pela quíntupla. A 4, então, é para nós desenharmos um autômato com pilha e explicar a diferença entre a aceitação por estado final e por uma pilha vazia. Então, esse foi o autômato que a gente desenhou. Esse tipo de máquina usa uma pilha para armazenar símbolos temporários, e existem 2 formas de aceitação, que é por estado final ou por pilha. Na aceitação por estado final, o que importa é que o autômato termine em estado de aceitação, como o Q2 na imagem. Mesmo que a pilha não esteja vazia, se a cadeia terminar por estado final, ela vai ser aceita. O estado final importa onde o autômato termina. Pilha vazia importa se a pilha estiver vazia. Então, ambas as formas são equivalentes e em poder de reconhecimento. Então, essas são as questões. Talvez não tenha ficado muito claro, porque eu não tenho domínio 100% do assunto,
mas a princípio seria isso. E é isso. Boa noite, meu nome é Ivan e eu vou explicar o funcionamento da máquina de Turing. Questão 5. Ela é um modelo computacional que usa fita para ler, escrever e se mover, com o objetivo de reconhecer a linguagem. Nós vamos testar a palavra A, B, B, para ver se o passo a passo como ela é processada e finalmente aprovada. O processo ocorre da seguinte forma. Marcando o primeiro par, a máquina começa com SO, lê o primeiro A minúsculo e substitui por um A maiúsculo, e avança para a direita, estado S1, até encontrar um B minúsculo. Ao achar o B minúsculo, ela substitui por um B maiúsculo e começa a voltar para a esquerda no estado S2. Retornando ao início, a máquina retorna a encontrar um A maiúsculo que marcou no início. Ao encontrar, ela avança uma casa para a direita, no estado S0 ainda. No par, o processo se repete. O SO, ela lê o segundo A minúsculo e marca um A maiúsculo. Avança para a direita no estado S1. Passando o que já foi marcado, encontra o segundo B. Marca como um B maiúsculo e retorna novamente para o S2. A finalização. Após encontrar todos os pares de fita A, B, B maiúsculo, a máquina retorna ao início. A partir do S0, ela avança para todos os A's grandes e B's grandes, até encontrar o primeiro espaço em branco, no final da palavra. Ao ler o espaço em branco, a regra a partir do S0 a levar para o estado S4. Com o estado S4, a aceitação é indicada por um círculo duplo. A palavra Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho é oficialmente aceita. Essencialmente, a máquina garante que cada A minúsculo no início existir um B consecutivamente. Vou mostrar como que ela funciona. Ela começa no S0 com um A minúsculo. Ela transforma um A maiúsculo e passa para o S1. No S1, ela ignora o A minúsculo e encontra o B maiúsculo e o B maiúsculo. Passa para o S2, esquerda, casa da esquerda. Ela encontrou A maiúsculo, ela passa para o direita e encontra um A minúsculo no estado S0. Ela substitui o Azinho por um Azão e manda para a direita. Ela encontrou o B minúsculo e transforma em B maiúsculo. Ela volta para o S2 volta para o S0. E no S0 ela encontra o espaço vazio no final da palavra que joga para o final dela, que é o S4, estado de aceitação. A máquina de Moore é diferente que a questão 6. A saída depende apenas do estado atual. Por isso, a saída final sempre terá um símbolo a mais que a entrada. Vamos testar com a entrada de 0, 1, 0. No início, a máquina já começa com S em Q0. A saída de Q0 é 0. Já a saída é 0. Lemos o 0, continuamos em Q0. A saída para o estado é 0. A saída total agora é 0, 0. Lemos o 1, vamos para o Q1. A saída de Q1 é 0. A saída total é 0, 0, 0. Lemos o 0, vamos para o Q2. A saída de Q2 é 0. Saída final 0, 0, 0. Pronto, agora para a entrada de 3 símbolos, 0, 1, 0, tínhamos a saída de 4 símbolos, 0, 0, 0. Simples e direto. Vamos testar ela com o 0. 0, 1, 0. Então, ok. Testar 0, 0, 0, 0. Estado de aceitação. Agora vamos testar a máquina e-mail com a entrada 1, 1, 0, 1. Lembrando que a saída é definida pela transcrição, pelo formato da entrada e saída. Começamos em Q0, lemos o primeiro 1. A transição de 1 para 0 nos leva para o estado Q1 e gera a saída 0. Saída parcial 0. Agora em Q1, lemos o segundo I, 1. A transição é de 1 para 1, vamos levar para o estado Q2 e gera a saída 1. Saída parcial 0, 1. No estado Q2, lemos o 0. A transcrição de 0 para 0 nos leva de volta para o Q1 e gera a saída 0. A saída parcial 0, 1, 0. Finalmente, em Q1, lemos o último 1. A transcrição de 1 para 1 nos leva para Q0 e gera a saída de 1. Saída final 0, 1, 0, 1. Vamos testar, começa em Q0, vai para Q1, 0. Vai para Q, fica aí, mantém, fica 0.
vai para Q2 e vem um 0. Tem final 1 para 1, final 1. Agora vamos explicar a questão 7, lei de movimento, que é uma ferramenta usada para provar que uma linguagem não pertence a uma determinada classe, como as linguagens regulares. Ela estabelece uma linguagem regular. Qualquer palavra que seja suficiente longa terá uma pequena seção no meio de ser repetida, bombeada. Um número arbitrário de vezes e a palavra resultante ainda pertencerá à linguagem. Isso acontece porque o autômato com memória infinita ao processo de uma palavra longa e forçada a reutilizar os estados, criando um ciclo. Esse ciclo parte que pode ser bombeado, que é o conceito de recursividade direita e esquerda. De forma simples, a recursividade em gramática de formas define como as regras se referem a si mesma, o que é crucial para a construção de analisadores sintáticos. A diferença principal é recursividade esquerda problemática, o que ocorre quando uma regra de produção começa com a mesma variável do que está sendo definida, de forma que alfa. O problema causa um loop infinito em analisadores sináticos, descendentes top e down. O analisador tenta aplicar a regra que chama a si mesma repetidamente, sem nunca consumir um símbolo de entrada, o que leva para um estouro de pilhas. Recursividade à direita, ideal para top e down. O que é? Ocorre quando a variável recursiva aparece como último símbolo no estado da direita produção. A forma geral é A para alfa A maiúsculo. A vantagem é perfeitamente adequada para analisadores descendentes. O analisador primeiro consome o símbolo alfa de entrada e só depois faz a chamada recursiva. Isso garante que a análise sempre progredirá e não entre em loop. A questão 9 explica como ocorre a minimização de autômatos infinitos. A minimização de autômatos finitos determinados, AFDS, é um processo de reduzir o número de estados de um autômato mantendo a mesma linguagem que ele reconhece. O processo envolve duas etapas principais. A remoção de estados inalcançáveis, qualquer estado que pode ser alcançado a partir do estado inicial, é eliminado. Agrupamento de estados equivalentes, no estado que se comportam de maneira idênticas para qualquer sequência de entrada, são fundidos em um único estado para autômato específico apresentado na questão. A análise identifica que os estados Q2 e Q4 são equivalentes e, portanto, podem ser fundidos, resultando em um AFD minimizado, com os seguintes estados: Q0, Q1, abre com X, Q2, Q4, fecha com certos, Q3 e Q5. Nesse novo autômato, o Q1 continua sendo o estado inicial e Q5 o estado final. Dessa forma, obtemos uma máquina mais otimizada, com menos estados, mas que faz exatamente o mesmo trabalho do original. Esse é o processo de minimização.